Muitas pessoas dizem que só conseguiram mudar alguma coisa em suas vidas depois de anos. Mas o que realmente elas não percebem é que a mudança acontece em apenas 2 segundos. Um, quando você muda a forma de pensar. O outro, quando você entra em ação. Revolucionar é ir além da própria borda, é inovar, agitar, transformar intensamente para fortalecer a corrente do bem. E é isso o que os nossos alunos fazem aqui na faculdade. Eu lembro quando o Sensupeg se tornou pioneiro no curso de Neuropsicopedagogia aqui no Brasil. Antes, ninguém conhecia este curso. Hoje, das cidades pequenas até as maiores cidades, estão revolucionando a educação através do neuropsicopedagogo na escola ou neuropsicopedagogo clínico. Hoje, não dá mais para imaginar a educação sem entendermos o cérebro e a sua relação com a aprendizagem. Aqui, o aluno é estimulado a aprender através de desafios profissionais durante todo o curso. Algo prático, objetivo e verdadeiro. E isso tem feito toda a diferença. Recentemente, a nossa equipe foi à Finlândia. É isso mesmo, beber direto da fonte, para que pudéssemos avançar ainda mais em nossos projetos educacionais. Muito mais do que uma metodologia, aqui nós trabalhamos com um conceito, porque o que importa realmente é o sucesso da aprendizagem. Relacionamento com o aluno. Esse é o segredo do atendimento. Vai muito além de aguardar alguém para atender. Na Faculdade Sensupeg, nós vamos ao seu encontro para ajudar o tempo todo. Senso de pertencimento, afeto, equidade, sustentabilidade, honestidade, inovação e altruísmo são os valores deste grande time. Nossa missão é revolucionar a educação, inspirando pessoas a melhorarem suas vidas e o mundo por meio de um ensino humanizador, crítico e de excelência. A nossa visão é ser reconhecido como um centro universitário inspirador para o mundo. A nossa história é feita de suor, de pessoas e de sonhos. Se tudo isso fizer sentido para você, sinta-se convidado a fazer parte do nosso grande time. Boa noite, me chamo Andreia. Eu sou mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Biologia Animal. Vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre a importância das neurociências na formação do pedagogo. Tá? Vou diminuir aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Bom, e aí vamos passar aqui. Bom, e o que é a neurociências, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a área, né, que estuda o sistema nervoso. Então, são os estudos que envolvem o cérebro.
e envolve todo o seu funcionamento, sua estrutura, seu desenvolvimento, né, e suas alterações, né, que são as desordens neurodegenerativas. Bom, e por que inserir a neurociência na escola? Nós vamos começar a trabalhar aqui com a parte de memória, aprendizagem e o que nós temos de novo ou de estudo para a parte das neurociências. Mas, começando a falar um pouquinho da história da neurociência em si, a neurociência ela é uma ciência nova, né? Relativamente nova. Por quê? Porque até a década de 80, deixa eu apontar aqui, até a década de 80, os estudos eles eram muito restritos, porque não havia um estudo com o cérebro humano e nem as técnicas mais atuais de ressonância, de eletromagnetismo, como nós temos hoje. Então, os estudos eles eram baseados somente em desordens. Então, o paciente apresentava uma desordem depois que ocorria o falecimento, né, e que seria estudar o cérebro. E aí avaliaria aquela área, e aí conseguiria saber, não, esse paciente, né, o problema que ele tinha está relacionado a essa área, porque a gente consegue ver uma alteração ali macroscópica. Tá? Então, era um campo maior. Mas, a partir da década de 90, né, com toda a parte da tomografia computadorizada, nós conseguimos aí avaliar e desvendar muitos mistérios, né, que o cérebro traz, muita coisa ainda tem para ser revelada. Bom, e o que é a neuroeducação? A neuroeducação ela não é uma ciência, né, ela só é um termo utilizado para inserir os estudos do cérebro no conhecimento e aprimoramento da memória e aprendizagem, com o objetivo de dinamizar, ou seja, de entender todo esse processo educacional e avaliar ainda melhor e os alunos e tudo que eles podem estar desempenhando, né, neste processo de educação. Antes um pouquinho de nós entrarmos na parte da memória, da aprendizagem, a gente precisa lembrar as estruturas, né, do nosso cérebro. Nós temos que falar, né, nós temos que lembrar das estruturas. Então, ó, eu tô apontando aqui para vocês, essa é a região frontal, tá? Então, aqui é onde fica a parte da nossa região anterior, né, são os olhos, a testa, né? Então, só para mostrar aqui para vocês. Essa parte em laranja é toda a região frontal, né, onde está o córtex. Depois eu vou mostrar um córtex sagital para a gente olhar internamente. Nós temos o lobo parietal, o occipital, né, que está na região posterior da cabeça. A gente tem aqui o cerebelo, vou falar a estrutura, qual a importância do cerebelo, e o lobo temporal. Bem no centro, nós vamos estar falando também de uma estrutura importantíssima, né, que é o hipotálamo. E embaixo, né, posterior ao hipotálamo, nós temos a hipófise, que é outra glândula que vai estar regulando aí os nossos hormônios. E aqui nós temos o tronco cerebral. Tá? Vou mostrar no córtex sagital como é que seria isso. Então, aqui o cérebro está dividido, né? Está cortado ao meio. Nós temos essa estrutura em vermelho aqui, que a gente chama de cérebro, né? O encéfalo. E aqui a gente tem o tronco. Nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essas estruturas, né, principalmente o bulbo, ela é importante no controle da nossa pressão arterial, né, da respiração, controle respiratório. O cerebelo, ó, essa região em marrom aqui, ela é importante para controle do equilíbrio, né, e diversas outras funções, né, que o cerebelo desempenha. E nós vamos estar falando, né, hoje basicamente do nosso córtex, né, ou do telencéfalo e do diencéfalo. Por quê? Porque essa estrutura, ela faz parte do processamento e do armazenamento das informações, né? É aqui, né, a informação chega no tálamo e ela é distribuída para as regiões do cérebro, né, do encéfalo. Bom, e aí eu vou começar a falar para vocês sobre
Alguns termos, né, relevantes aqui de mito ou verdade. O que já foi descoberto que é verdade e o que é mito? Uma das coisas que sempre, né, os alunos me perguntam é: professora, nós usamos somente 10% do nosso cérebro? Então as pessoas, né, que desenvolvem maior capacidade, elas usam mais? Não, gente. Mito. Nós usamos 100% do nosso cérebro. As conexões, elas se encontram em todas as regiões, embora o nosso hemisfério, né, o nosso encéfalo, né, nosso cérebro esteja dividido em lado direito e lado esquerdo, com funções delimitadas, né, que como está escrito aqui, o processamento das informações, eles são interconectados, eles vão para todas as regiões, né? Não existe uma região específica só para leitura, para fala, né? Para o pensamento. Se a gente olhar essa imagem aqui, ó, a gente vai ver que tem a região. A região que é ativada quando a pessoa escuta uma palavra, aqui, ó, vendo, né, a parte do lobo occipital, né, escutando, vendo, falando. Então, tudo isso, várias áreas estão conectadas quando a gente olha uma palavra, quando a gente lê, quando a gente fala. Então, o processamento aqui, ele ocorre com aproximadamente 100 trilhões de conexões sinápticas, né, a partir de uma experiência do indivíduo. Tá? Então, isso não é verdade. E algumas outras, né? Depois nós vamos estar falando no decorrer da nossa palestra, algumas outras áreas, né? Que se é mito ou se não é. Vamos passar então, vamos trabalhar um pouquinho com a parte do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido, né, em sistema nervoso central, que é onde nós temos o encéfalo e a medula. A medula pode ser chamada de medula espinhal ou medula raquidiana, tá? E esse faz parte do nosso sistema nervoso central, né? Ele está envolvido por uma estrutura óssea muito rígida. Essa estrutura óssea é chamada de crânio para o encéfalo e de vértebra, né? As vértebras para a nossa coluna, né? Ou a nossa medula espinhal, né? Que é chamada de coluna. Bom, mas e o sistema nervoso periférico? O nome já diz periférico porque ele vai envolver, ou seja, ele vai inervar a periferia, né? Periférico. Ele parte da medula, né? São aproximadamente 31 pares, né? Sempre aos pares, né? Sai de um lado, sai do outro também. Os pares de nervos espinhais, tá? Então, essa é a parte do sistema nervoso periférico. Ele emerge, né? Ele sai da medula e vai inervar todo o nosso sistema nervoso periférico. E aí nós temos a divisão, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático e autônomo. Aqui, né, eu tenho um exemplo de como essa inervação. Na nossa pele, né, nós temos, ou também nos órgãos internos, nós temos receptores. Esses receptores são de vários tipos, como nociceptores, proprioceptores. São receptores táteis, receptores para dor, que captam informação. Elas captam a informação de fora, né, do meio ambiente, e leva essa informação para a área de processamento. A nossa área de processamento, que vai processar toda essa informação e devolver na forma de um estímulo, é o sistema nervoso central. Ok? Então, nós temos um neurônio, uma via nervosa aferente porque é de entrada, entra a informação, essa informação ela passa através da medula, né? Em uma determinada região ela cruza a medula e ela é processada lá no nosso córtex. Então essa região aqui, ó, é a região do encéfalo, tá? Sempre chega no tálamo, cruza, né, na medula, chega no tálamo, lá ela é processada e redistribuída. Então, a gente vai estar falando um pouquinho desses estímulos. Vamos passar. Bom, e aí,
como que essa informação que foi captada do meio externo, né, pode ser uma informação visual, pode ser uma informação auditiva, como que essa informação do meio externo passa para o meio interno, ou seja, vai para o nosso cérebro e lá ela foi processada. Isso acontece por meio das sinapses. Então, o que é sinapse? Sinapse é a forma com que um neurônio comunica-se com o outro. Então, é a junção de um neurônio pré com um neurônio pós. Né? Um neurônio vai ter que se comunicar com o outro. Ele se comunica através da sinapse. Então, sinapse é a região de comunicação entre um neurônio e outro neurônio, ou entre um neurônio e uma célula excitável. Pode ser um músculo, pode ser uma glândula. Então, para acontecer um movimento, para a gente se movimentar, vai ter que acontecer uma sinapse, ou seja, esse neurônio vai ter que estimular o músculo para o músculo contrair e a gente conseguir movimentar. A mesma coisa no armazenamento das informações, tem que acontecer a sinapse entre neurônios. E eu quero mostrar para vocês aqui essa figura aqui no cantinho, ó. No meu cantinho esquerdo, são neurônios que nós temos marcados aqui. Essa figura foi uma técnica que a gente fez no nosso laboratório de neurofarmacologia. É uma técnica de imunofluorescência, onde ocorre a marcação de neurônios. Só que aqui é um neurônio específico, né? Um conjunto de neurônios específicos. Esses neurônios, eles são de uma região, a região do controle motor, que está relacionado com a doença de Parkinson, né? Então, a pessoa que desenvolve essa doença de Parkinson, ela vai perdendo o controle dos movimentos, né? E o controle fino dos movimentos. E esses neurônios, eles vão morrendo. Então, a gente tem aqui, ó, as regiões marcadas. Ó, em azulzinho é o núcleo e ao redor aqui da célula, né, em verdinho, é o citoplasma, né, das células. E aqui uma representação de como seriam as sinapses, né? Ó, muitas conexões, né? Um neurônio ele faz milhares de conexões. E vamos trabalhar um pouquinho com a sinapse? Vamos aprender como é que ela funciona? A sinapse, então, é a comunicação entre dois neurônios, né? Como a gente já falei anteriormente. Mas para ocorrer essa comunicação, eu tenho que ter um neurônio pré, um neurônio pós e tenho que ter um espaço aqui. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Então, a fenda sináptica é o espaço entre os neurônios, que eles vão se comunicar. Mas eles se comunicam como? Eles se comunicam através de uma linguagem, né? Eu estou usando uma linguagem para falar com vocês. Né? Eu estou usando uma língua para falar com vocês. Os neurônios utilizam. E na sinapse química, que é essa aqui de cima, o que eles vão utilizar? Eles vão utilizar os neurotransmissores. Então, neurotransmissores são substâncias químicas, né? Essas substâncias químicas, elas interagem, né? Elas vão interagir no próximo neurônio, né? Vão se ligar ao próximo neurônio, vão abrir os canais para que a informação seja passada, para que a informação seja processada e venha formar ali uma rede de conexões, uma rede de interações entre um neurônio e outro neurônio. Esses neurotransmissores, eles são importantíssimos. Eles são substâncias químicas, são mediadores químicos utilizados nessa sinapse. Né? Aqui eu coloquei alguns para a gente trabalhar, né? A adrenalina, vou falar um pouco também. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, né? Ele que vai ativar outras células, que vai ser responsável por passar a informação. As endorfinas, a serotonina, né, um neurotransmissor importantíssimo, né, ele é conhecido popularmente como neurotransmissor da alegria, né, ele é importante também para sinapses e para consolidação de memória. A gente tem todo o envolvimento aí do glutamato, da dopamina, né, e eu vou estar falando para vocês. O principal neurotransmissor inibitório que inibe as conexões, ou seja, que não deixa com que elas passem, né, de um neurônio para outro neurônio, é o GABA, tá? Então, nós vamos estar falando um pouquinho deles. Então, vamos trabalhar os elementos, né? Eu tenho aqui o neurônio pré, o neurônio pós, eu tenho espaço aqui e eu tenho a liberação desses mediadores químicos, que
que são importantes, e eu vou falar, né, presta atenção, que eu vou voltar nos neurotransmissores que inibem a aprendizagem. Tem neurotransmissores que são liberados no nosso corpo que bloqueiam a aprendizagem. A pessoa não vai conseguir desenvolver aquele raciocínio, né, que ela precisa. Bom, e a sinapse elétrica, né? Como funciona? A sinapse elétrica, ela é importante, ela está presente principalmente nos nossos músculos, músculo esquelético, não, mas no músculo liso, né? Então, intestino, a gente pode apresentar algumas sinapses elétricas e aí não tem essa junção, tá? Na sinapse elétrica, o neurônio ele é conectado com o outro ou com o músculo, né? Então, a informação passa muito mais rápido, tá? E não tem mediador químico. Mas o nosso foco aqui hoje é na sinapse química. Então, vamos passar aqui, vou mostrar para vocês o neurônio, ó. Então, aqui é só relembrando, né, rapidamente a estrutura de um neurônio. Então, aqui eu tenho os dendritos, região que também se comunica com outros neurônios, né, são muitas conexões. Aqui eu tenho o axônio, a bainha de mielina, por onde a informação vai saltar, né? A gente chama de condução saltatória. Chega mais rápido a informação lá no final do neurônio e ele vai passar para o próximo. Quando chega aqui, ó, nessa partezinha que é o terminal axônico, é onde vai ter essa comunicação, ó, onde vai receber a comunicação com o próximo neurônio. Tá? E aí a informação vai ser transmitida, né? Uma informação nova, vai se formar uma via nova, e quando ela é realizada, né, continuamente, várias vezes, essa informação ela é fortalecida, e aí a gente consegue passar para os outros tipos de memória, né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Tá? Vamos falar mais na frente. Lembram dos neurotransmissores que eu falei para vocês, importantíssimos para a liberação de várias substâncias no nosso corpo? Bom, nós vamos falar agora nos bloqueios no processo de aprendizagem. O que é isso importante para a gente? É importante identificar no aluno, né, no contexto escolar, em sala de aula, o que está acontecendo com esses alunos através do que eles demonstram para a gente, que são os gatilhos, né? E aqui eu coloquei alguns, né? Nós temos aqui o medo, né, presente, né, em algumas situações, rejeição, julgamento, frustração, desapontamento e os gatilhos de raiva, né, que são consequência daquilo que está acontecendo com os nossos alunos. Bom, como que acontece então como pode acontecer esses bloqueios de aprendizagem? Nós temos uma estrutura importantíssima, né, no nosso cérebro, que é a amígdala. Tá? A amígdala, ela faz parte de um sistema que é chamado de sistema límbico. Esse sistema límbico ele é importante no nosso comportamento emocional, nas nossas respostas emocionais, que são bem identificadas na criança. Então, a criança ela desenvolve, ela expõe com muito maior intensidade as respostas emocionais, medo, raiva, tristeza, nojo, né? Aquilo que a gente viu, né, e consegue identificar na criança. Bom, a amígdala, ela pode ativar outras regiões do nosso cérebro. E ela ativa uma região, aqui no número 2, ela ativa uma região que é chamada de hipotálamo. Hipotálamo, ele é uma estrutura do cérebro que está envolvida com várias funções. Então, ela regula a nossa temperatura, ela está envolvida com o nosso controle hídrico, né, através de um hormônio, um ADH. E é uma estrutura que ativa, né, que envia impulso nervoso para uma glândula. Essa glândula, ela está na base do nosso cérebro, né, bem no centro do nosso cérebro, na base, numa região chamada de célula túrcica, e essa glândula, né, ela é chamada de hipófise, tá? A hipófise, ela regula todos os hormônios do nosso corpo, tá? Então, ela vai enviar hormônios ativando processos ou inibindo também, né? Então, tem os ativadores e os inibidores. Então, quando a criança ela está, né, frente a um desses gatilhos aqui, a amígdala ela vai captar, né, vai receber esses impulsos nervosos e vai ativar o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, né, através de um hormônio, um fator liberador, que no caso aqui a gente vai falar dos hormônios do estresse, do cortisol,
ele vai liberar um hormônio chamado CRH, hormônio liberador, tá? O CRH, né, não convém agora também ficar falando o nome dos hormônios para vocês, mas o CRH vai liberar, né, vai ativar a nossa hipófise, né, que é a glândula mestre, né, a glândula que coordena todos os hormônios do nosso corpo. Essa glândula ela vai liberar um hormônio, né, esse hormônio vai cair na nossa corrente sanguínea e vai chegar lá no órgão, um órgão chamado de suprarrenal, ou uma glândula, né, na glândula suprarrenal que está acima dos rins aqui, ó, nessa figura. Que hormônio que ela libera? Ela libera um hormônio que o nome é bem pequenininho, se chama adrenocorticotrófico, ó, bem pequenininho o nome. Esse hormônio, ele vai chegar na nossa corrente sanguínea, vai atuar nas células, num tipo específico de células das glândulas suprarrenais, e essas células vão começar a produzir um hormônio chamado de cortisol, né? A gente tem a adrenalina e a noradrenalina, que são as catecolaminas, né? Esse hormônio cortisol, quando ele está num nível muito elevado, esse cortisol ele é importante, né, em níveis normais, porque ele atua como um anti-inflamatório natural, né? A gente tem os hormônios ali, mas num nível muito elevado, quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai ativar vários processos, né, do nosso corpo, inclusive o estresse, a raiva, né? E aumenta a frequência cardíaca, ocorre vários outros eventos ativando um outro sistema paralelo que a gente tem, que é o sistema nervoso simpático, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho do cortisol. Se o cortisol aumenta na nossa corrente sanguínea, ele vai ter que encontrar as suas células-alvo, né? E quando ele aumenta na corrente sanguínea, e consequentemente outros hormônios vão reduzir. E nesse caso o hormônio da alegria, né, que é a serotonina. A gente tem o hormônio do amor, né, a ocitocina, e esse aqui é o hormônio da serotonina, o hormônio do prazer, o hormônio que está envolvido, né, com todo o nosso sistema nervoso. A serotonina diminuindo aumenta a consequência, que é um comportamento agressivo e a depressão. Isso influi na aprendizagem? Sim, porque um cérebro que não está conseguindo aprender ou que está passando por uma situação de medo, de tristeza, de frustração, vai ativar o hipocampo, né? A estrutura relacionada com a nossa memória e aprendizagem, né? O hipocampo ele é suprimido, enfraquece as conexões nervosas e a memória de curto prazo, né? A memória de curto prazo ela não vai ser processada, né? Não consegue realizar as conexões, as sinapses, e também impede a criação de novas memórias, tá? Então isso influi na aprendizagem muito, né? Os níveis elevados de cortisol bloqueiam as atividades do nosso córtex, né? A região aqui mais frontal, do córtex pré-frontal e do hipocampo, ok? Bom, e para a gente começar a falar de aprendizagem, né? Eu preciso delimitar aqui algumas definições com vocês. Quando que a gente começa a aprender, né? A gente começa a aprender desde a barriga, né, lá da nossa mãe, né? Os estímulos, eles já estão, né? Tem neurônio, um neurônio se comunica com o outro, já começa a acontecer o processo de aprendizagem, né? Desde muito cedo. Então, a aprendizagem é um processo pelo qual as experiências com o ambiente são adquiridas. Adquiriu experiência com o ambiente e, né, sobre o mundo, sobre o que está em sua volta e esse conhecimento tem que ser modificado, né? Modificando o nosso conhecimento. Eu gosto muito dessa frase que é: nós somos o que somos pelo que está dentro da nossa mente. Então, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, isso vai ser parte da nossa memória. Tá? E isso vai ser, a memória ela precisa ser retomada, né? Então, vamos falar aqui da memória. O que é a memória? Né? O Kandel, né? O Kandel, ele ganhou um prêmio Nobel nos anos 2000, falando sobre as conexões, né? As conexões ficam mais fortes ou mais fracas dependendo do uso.
né? Quanto mais a gente retoma aquela informação, mais a gente fortalece essa via sináptica, essa conexão, né, entre um neurônio e outro neurônio, formando várias vias e envolvendo uma rede de neurônios. Quanto mais a gente fortalece, mais a gente recupera esse dado. Recuperando esse dado, isso se tornou uma memória. Tá? Então, a memória é o processo pelo qual o conhecimento ele é codificado, né? Você codifica, aprendeu. Se você armazena numa região específica, né? Mas ele tem que ser recuperado, tá? Esse processo tem que ser recuperado. Tem um termo que a gente chama que é evocação, né? Você evoca, você retoma aquela informação que você aprendeu, certo? Bom, e como que a gente consegue primeiro, né, realizar a codificação, né? Formar as vias, né? Formar a sinapse? Através dos 5 sentidos, né? Nós temos o tato, paladar, audição, visão, que é realizado pelo sistema somestésico, né? E esses 5 sentidos, eles são a porta de entrada para que o nosso cérebro codifique as informações. Então, é pelo ouvido, né? Pelo nariz, pelo paladar, sentindo o gosto, pelas nossas papilas gustativas, o tato, né? Nós temos receptores táteis na nossa mão, já vou falar como é que isso acontece. Tudo isso vai criando memórias, vai criando conexões ao nosso cérebro. E aqui eu trouxe para vocês, ó, as regiões que são codificadas por cada sentido, né? Sistema somatosensorial, né? Sistema próprio nociceptivo. A gente tem o sistema gustativo, o visual, né? Ó, córtex visual, o auditivo e o olfativo, olfatório, né? Essas informações, então, elas entram do meio externo aqui que a gente vai estar, pelos 5 sentidos, né? E aí ela precisa ser processada e existem áreas de processamento, áreas de projeção. Essa informação ela pode ser colocada em regiões primárias, aqui é a região anterior, aqui é a região posterior, tá? Ela pode ser colocada em regiões primárias, né, representada aqui em rosa, né, ou vermelho. E essa informação ela é captada. Eu leio a informação. Ela vai para primária. Estou entendendo, né? Estou lendo. Mas quando eu associo essa informação com algo que eu já tenho conhecimento, essa informação ela vai para regiões diferentes. Ou seja, ela vai ser armazenada em regiões diferentes. Você pensar numa palavra, você pensa na forma como ela é visual, você lembra como é, por exemplo, uma árvore, você sabe o jeito que ela é essa árvore, você armazena ela em regiões diferentes, porque ela tem a região da visão, a região da leitura, da fala, né? E todas essas regiões, elas vão ser armazenadas na parte secundária e terciária. Tá? Então, primária é aquela que você visualiza, que você vê, que você fica lá armazenada, pode ser armazenada por pouco tempo. E as secundárias e terciárias são aquelas de memória, principalmente quando você associa, né, um nome a um objeto, né? E você descreve como é aquele objeto. Você está armazenando em vários lugares do cérebro, é mais fácil para ser retomado. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês o desenvolvimento cerebral, falando aqui, né, do desenvolvimento cerebral normal de uma criança, né, até os 21 anos de idade. Quando que o cérebro termina de se desenvolver, né? Quando que as conexões terminam de ser formadas e elas param, elas ficam estagnadas, formou todas as conexões até os 21 anos de idade, como diz esse estudo. Não vai ter mais conexão nenhuma, a gente fica com todas formadas e acabou. Não, né? Não é assim. Existe um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se adaptar e formar novas conexões. Então, se a pessoa desenvolveu uma síndrome ou fez uma cirurgia, teve que remover uma região do cérebro, aquela formação vai ser perdida? Aquele movimento vai ser perdido? Não, né? Se ele for estimulado, outras regiões assumem aquele papel e a pessoa pode voltar a desempenhar aquela função através de novas conexões. Essas novas conexões é a neuroplasticidade,
tá? Então, como que ocorre o desenvolvimento, né? O cérebro, ele termina de se desenvolver, né? Tem um processo de desenvolvimento. Foi realizado um estudo durante 15 anos, né? Nas mesmas crianças, através de imagens de ressonância magnética, foi mapeado todo esse cérebro. E aí a gente pode ver que o desenvolvimento, né? Total, ele é mais ou menos aqui, ó, quando o cérebro está todo em azulzinho. Mas não para aí, né? Tem a neuroplasticidade que vai formando novas conexões e mudando, né? Aprimorando esse cérebro. Então, do 0 aos 7 anos, né? Que é chamado de primeira infância, ocorre o desenvolvimento das extremidades frontais, aqui, ó, frontais e posteriores do cérebro. Nessa região a gente tem as funções das sensações, né? Das sensações, dos movimentos. Então, criança, ela precisa sentir. Não adianta você falar aquela caneta lá, ela não vai entender que aquilo é uma caneta. Ela precisa sentir, ela precisa pegar, ela precisa colocar na boca. Então, os 5 sentidos, eles são muito evidentes, né? Nessa fase. E o que a gente consegue visualizar aqui nessa imagem? Então, a quantidade aqui de substância cinzenta, né? Ela aumenta, né? Ela ainda está maior aqui, né? E ela ainda está ainda imatura, as conexões ainda estão sendo reordenadas nessas primeiras fases aqui, né? Até os 7 anos. E também ocorre a diminuição da substância cinzenta da área posterior, aqui, para a área anterior, né? Tá ficando cada vez mais azulzinho, ou seja, tá ocorrendo uma maturação aqui desse cérebro. E a gente vê isso muito, né? Olha só, esse aqui é uma representação psiconeuroanatômica de como o nosso cérebro nos vê. Então, quais são as regiões mais desenvolvidas na primeira infância? Né? Mãos, boca. Por quê? Porque a gente tem maior quantidade de receptores táteis nas nossas mãos. Esses receptores, eles vão enviar informação para o nosso cérebro. O visual, ele está pouco desenvolvido ainda. As áreas não estão ainda conectadas. Então, a criança precisa pegar os objetos para identificar o que é aquele objeto. Você fala o nome dela, o nome do objeto, a criança visualiza, mas isso não é o suficiente para o cérebro. O cérebro precisa tocar, né? Os receptores táteis, enfim, enviam a informação para o cérebro de que aquilo é um objeto, de que aquilo é legal, de que aquilo faz barulho. Então, essa representação ela é interessante, né? Se chama homúnculo de Penfield. Bom, e aí, posteriormente, né? Vamos aqui, ó, mais ou menos dos 7 aos 11 anos, as áreas, né, mais envolvidas são as áreas do controle espacial, do que é o espaço, né? Esse espaço é meu, né? Você não pode passar daqui. Eu tenho já a noção do que é o meu espaço, das imagens, né? E dos sons. Então, o cérebro ele não tem uma área específica para leitura. Ele desempenha aí a área da imagem e do som. Então, você transforma uma imagem num som, o cérebro guarda essa informação. Tá? Então, essa é a fase da alfabetização, né? Já começa um pouco antes, né? Mas é a fase em que você já pode desenvolver as áreas das imagens, dos sons, e isso ela é identificada aqui, ó, mas no finalzinho do desenvolvimento, que é dos 11 aos 24. Dos 11 aos 24, né, que é a fase da pré-adolescência e adolescência, essas sensações elas retomam com muito mais intensidade, né? O adolescente ele sente com muito mais emoção, as emoções estão muito mais afloradas, e é aqui que ele começa, né? Que ele precisa já estar desenvolvendo as suas funções executivas, que é de processamento, de planejamento das informações, planejar o que ele vai fazer, os horários, ele precisa estar bem delimitado, que são as funções de planejamento. Bom, e o que a gente pode levar, né? Como é que a gente pode levar isso para dentro de sala de aula? Né? Qual é o importante aqui para dentro da sala de aula? Nós desenvolvemos 3 fases aqui, né? Essa que vai do ensino fundamental até o 3º ano.
Como a gente pode perceber através da neurociência, essa fase é a fase do toque, do olhar, do escutar e do envolver, né? A área mais desenvolvida aqui são a dos 5 sentidos. Então, a criança precisa aprender, só que fazendo. Ela precisa aprender vendo e ouvindo. Então, é o momento de criar redes. Criar redes de interação, né? Fazer aquelas conexões, né? Liberar neurotransmissores importantes na aprendizagem, né? A dopamina está muito envolvida aí na parte da aprendizagem da memória, para que essas memórias, né? Para que essa aprendizagem, a partir do momento que ela for realizada, né? Continuamente, ela vai sendo, né? Internalizada e esses neurônios vão criando uma sinapse, essa sinapse que é fortalecida, né? Passando isso para a memória. Então, essa fase é chamada de despertar do ser, né? É levar a criança para a escola, é colocar ela interagindo com o meio, brincando e aprendendo ao mesmo tempo, com práticas, né? Então, usando dos meios que nós temos de pegar, né? Sensibilidade. Aqui a criança tem que trabalhar com a percepção, né? Ela tem que perceber isso e criar memórias para neste momento. Bom, então, nessa fase é importante aqui a construção dos circuitos cerebrais. Eles precisam ser estruturados, né? E é nessa fase que a criança tem a interpretação de mundo, né? Que ela percebe o que está ao seu redor, tá? Então, essa parte é da educação infantil. Como nós vamos falar aqui do ensino fundamental. No ensino fundamental, né? Assim, delimitando um pouquinho do 4º ao 7º anos, o que a gente precisa levar esses alunos a entender? É desenvolver o processo reflexivo, né? Então, eu sei o que é a água, né? Na educação infantil eu brinquei, eu entendi, eu vi que ela é importante, mas agora eu preciso refletir sobre a água, né? Qual é a importância da água para a nossa vida? O que ela tem de importante? Por que nós precisamos preservar? Né? Tudo isso tem que ser levado para o aluno pensar sobre aquilo, né? Ele já associou, ele já sabe a textura, ele já sabe a cor, ele já sabe como é que isso funciona na educação infantil. Agora ele vai refletir sobre isso. E o professor precisa saber o que se passa na cabeça do aluno. Não é eu sentei aqui, eu falo tudo e vocês escutam, vão para casa e estudam. Não é o pensamento do professor que o aluno tem que levar em consideração. Ele tem que juntar as ideias e formar o seu próprio pensamento. Isso é feito somente no processo reflexivo. Então, é onde os alunos constroem, faz a construção semântica, aborda as estruturas e desenvolve pensamento abstrato. Tá? É nessa fase que tem que ocorrer esse pensamento abstrato, sempre ligado às emoções. Tá? Então, o mais importante do que saber a informação, o que né, a gente consegue no Google, né? O que é tal coisa, a gente consegue essa informação muito rapidamente, né? Com a inteligência artificial disponível, né? O processamento das informações, eles estão muito parecidos com o nosso processamento cerebral, né? Ele é muito rápido, né? É milissegundos, né? Esse processamento cerebral. E a gente consegue buscar informação. Mas e o que isso vai trazer para o meu dia a dia? O que isso vai trazer para a minha vida? Como que eu posso transformar uma sociedade? Como que eu posso mudar este mundo, né? Tudo isso a gente consegue através do pensamento, do processo reflexivo. E isso tem que continuar, né? Então, ensino fundamental, abstração, abstrair essas informações e a continuação ali até o 3º ano, né? Chama de ensino médio. É o momento da expansão. Como que eu vou expandir este pensamento? Eu já tenho uma consciência. Eu tenho uma consciência do que eu preciso fazer para ajudar, né? Para mudar a situação, para entender o que eu quero. Mas eu tenho que aprimorar agora, das relações de causa e consequência. Qual é a consequência desse conhecimento que eu tenho? Esse conhecimento é importante para mim, por quê? Né? Então, continuação da aquisição,
dos conhecimentos e das aplicações. E é interessante notar aqui que não é o que eu quero ser quando crescer, é qual a área que mais me encanta. Como que eu posso usar essa área para mudar a minha visão de mundo, para ajudar alguém, para levar esse conhecimento para as outras pessoas? Qual é a área que vou me encantar, que eu quero fazer para a minha vida, né? Isso que tem que levar os alunos a pensar, tá? Tudo numa multidisciplinariedade, juntando as informações, não conhecimento isolado, matemática, né, para um lado, português para o outro. Não, como que eles se conectam, como que essas informações se conectam? Porque no nosso cérebro elas estão todas interligadas. Não existe uma área só responsável para o conhecimento específico, né, para as exatas, não, eles estão todos, né, conectados. Levando isso para a nossa sala de aula, identificando o que o aluno está passando, a gente consegue entender esse contexto, né? Consegue verificar qual é o contexto de aprendizagem desse aluno e como ele pode melhorar, né? Então, da parte da neurociências, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Agradeço, né, a participação de todos. Meu e-mail vai estar disponível para vocês e é isso aí. Obrigada.